Bom dia, igreja. Eu continuo me chamando Afonso, discípulo de Jesus em processo de restauração, lutando aí contra várias falhas, vários pecados, como o isolamento, como a ira, como a imoralidade sexual, como a autossuficiência, mas pela graça de Deus e só por ela, eu estou limpo só por hoje, amém? Queridos, feliz de estar aqui com vocês, depois de 10 dias de acampamento do Radical. A gente teve aí uma maratona com os adolescentes dessa igreja. Recebemos mais de 300 adolescentes ao longo desses 10 dias. E Deus falou muito com o coração de cada um que estava aqui. Não só dos adolescentes, mas também dos equipantes. E aí, muito feliz desse tempo que a gente teve aqui com eles. Feliz do que a gente tem vivenciado ao longo nessa série. E feliz com o que Deus ainda vai fazer. Hoje eu quero falar sobre um tema que é a necessidade de raízes profundas. E quando eu estava preparando o texto, enquanto eu estava estudando sobre o texto, Deus falava muito comigo. Eu gosto de falar que sempre que eu faço alguma mensagem, a primeira pessoa que vai ser ministrada sou eu. Porque enquanto eu estou fazendo o texto, Deus vai me confrontando, Deus vai me constrangendo, vai me ensinando o que é que Ele quer para a minha vida. E diante daquilo eu só posso louvar e agradecer a Ele, porque as misericórdias dEle se renovam a cada manhã e dia após dia Ele me dá uma chance. Dia após dia Ele tem me dado uma chance. E aí, para ilustrar essa questão das raízes, eu quero abordar com vocês 3 tipos de raízes que existem em diferentes árvores e como é o crescimento de cada uma delas. O primeiro tipo de raiz que a gente vai abordar são as árvores de crescimento rápido. Geralmente, as árvores de crescimento rápido, que a gente tem os salgueiros, os eucaliptos, eles demoram cerca de 1 a 3 anos para fincar suas raízes, estabelecer as raízes e ter aquelas raízes firmes. Já as árvores de crescimento moderado, como os carvalhos e pinheiros, eles demoram cerca de 3 a 10 anos. E durante esse período, essas raízes vão sendo fincadas, vão sendo alicerçadas, vão ficando firmes naquele solo. Já as árvores frutíferas ou coníferas, elas demoram mais de 10 anos para ter as suas raízes bem estabelecidas. E assim como as árvores, elas desenvolvem essas raízes, eu também acredito que nós, humanos, cristãos, pessoas, também temos raízes. Também ficamos raízes em solos. E esses solos, eles podem mudar. Esses solos, eles são as nossas experiências de vida. São os ambientes onde estamos inseridos, onde Deus nos coloca. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: em que tipo de solo você está fincando as suas raízes? Qual é o tipo de solo que você tem alicerçado as suas raízes, que você tem construído e crescido as suas raízes? Os solos são aquilo que estamos alicerçados, como eu bem falei. E um ser humano, ele encontra esses alicerces de acordo com o que vai passando a sua vida. Trabalho, estudo, faculdade, família, sonhos, viagens, religião e tantos outros. Entre os diversos solos em que podemos estabelecer nossas raízes, e eu falei aqui de religião, porque eu quero destacar a religiosidade, ela também pode ser um solo. Podemos fincar nossas raízes na religiosidade. E quando isso acontece, eu acho que a religiosidade merece uma atenção especial, é quando a gente se considera firme na fé, quando a gente se considera um cristão que é ok, bacana, está tudo certo com Deus. Mas será que quando estamos assim, realmente estamos alicerçados em Deus, nossas raízes estão no relacionamento com Ele ou somente na aparência? Talvez esse seja o motivo pelo qual vivemos em um país considerado cristão, em um país onde, em sua maioria, as pessoas dizem ser cristãs, as pessoas dizem conhecer a Jesus, mas quando olhamos para a ética, quando olhamos para a moral, quando olhamos para os valores que existem no nosso país, percebemos que não é bem assim. Percebemos que não é bem assim. Não encontramos valores e princípios cristãos quando olhamos para o nosso país, infelizmente. O solo da religiosidade é de um cristianismo sem um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, baseado somente no conhecimento. Isso é muito perigoso.
Muito perigoso. É um solo do julgamento, da soberba. É um solo onde o outro está errado, mas eu não estou errado. É um solo onde há problema em tudo e em todos, mas não na minha vida. Não na minha caminhada. Não no meu relacionamento com Deus. E é comum a gente entrar nesse solo quando a gente conhece a Cristo. Porque, poxa, é tão bom conhecer a Jesus, é tão bom quando Ele entra na nossa vida e muda a nossa vida. E a gente começa a olhar para a vida do outro e achar que o outro está errado, mas não eu. O outro é que tem seus erros, mas não eu. O outro é que está falhando na caminhada, mas não eu. Isso é comum. E quando eu falo isso, eu estou falando de um testemunho pessoal, certo? Eu lembro quando eu cheguei aqui há 12 anos atrás, eu passei 2 anos só frequentando a IBC. E aí eu comecei a ver a mudança que Deus estava fazendo na vida do meu pai, principalmente. E naquele momento eu falei, poxa, eu quero conhecer, eu quero entender, eu quero saber o que é que está acontecendo aí. E aí eu cheguei aqui na IBC e todo o preconceito que eu tinha de igreja foi quebrado. Tudo que eu pensava sobre igreja, porque eu tinha muito julgamento sobre igreja, foi quebrado. E Deus teve um encontro comigo, e aquele encontro me tirou do ceticismo, me tirou da incredulidade. Eu passei a consumir, passei a ler a Bíblia, passei a ter essa leitura diária incessante. E aquilo era muito bom, mas aquilo me levou para um perigo, que é o perigo da religiosidade. Onde eu comecei a ler a Bíblia, achar erro no outro, mas não em mim. Então, a gente tem que ter cuidado com o solo da religiosidade. É uma linha tênue para o cristão entrar nesse solo e fincar suas raízes. Mas o contrário também é perigoso. O solo da libertinagem, o solo do liberalismo. Que é quando você acha que conhece a Jesus, você acha que tem uma caminhada com Jesus, mas essa caminhada não é baseada no que a palavra de Deus diz, no que Deus quer para a sua vida. Você não medita, você não pergunta o que é que Deus está dizendo diante do texto. Você não pergunta o que é que você tem que fazer a respeito diante do texto. A sua vida ela não é baseada pelo que Deus diz, mas pelo que você sente, pelo que você acha, por como você enxerga as coisas. E quando você vive nesse solo, você passa a viver um cristianismo onde você começa a querer moldar a Deus a sua caminhada, aquilo que você acha que é bom. Você não vê problema em nada, porque Deus está com você em tudo. Você não quer mudança, porque Deus, Ele vai entender, Ele vai te perdoar. Também temos que ter cuidado com o solo da libertinagem, do liberalismo. Esse solo também é muito próximo quando a gente tem um encontro com Cristo. Um solo baseado na experiência, no sentir, no que eu acho, nos nossos gostos, nas nossas preferências, no nosso jeitinho. Esse é um solo que também é perigoso, certo? Mas existe um equilíbrio aqui. Existe um equilíbrio nessa caminhada, que é o relacionamento com Cristo. O relacionamento diário com Cristo, com a palavra dEle, com o que Ele está dizendo, com o que você vai fazer a respeito. É a busca de mudança constante, o processo de restauração constante. Existe um equilíbrio e devemos buscar esse equilíbrio. Porque quando a gente fala de religiosidade e quando a gente fala de libertinagem, a gente está indo para extremos. E Deus não quer os extremos, Ele quer o equilíbrio, o relacionamento com Ele, diário, o relacionamento com Ele, que é dia após dia. Quando as nossas raízes, elas crescem em profunda intimidade com Deus, de profunda meditação na palavra dEle, de profunda aplicação dos valores e princípios que Deus quer para a nossa vida, nenhum solo é perigoso e é capaz de nos afastar de Cristo. Porque Ele nos ensina, através da palavra dEle, a forma que devemos lidar com os ambientes onde estamos inseridos. Deus, Ele não quer que quando você tenha um encontro com Ele, você se afaste de tudo, você largue tudo. Não, Deus não quer. Deus te chama para viver no ordinário, no comum do dia a dia, mas glorificando a Ele, proclamando o nome dEle, falando do amor dEle e demonstrando através de atitudes o amor dEle. Deus te chama para viver no comum, proclamando a mensagem que Ele deixou. Deus te chama para glorificar Ele no trabalho, dentro da sua família, dentro da faculdade, dentro da escola. Deus coloca você diariamente em campos missionários,
Cada local que você está é um campo missionário. Cada local que você está tem pessoas que não conhecem a Jesus. E ali é uma oportunidade de você falar do amor dele. É uma oportunidade de mostrar esse amor que foi tão bom e que te resgatou para outra pessoa que não conhece a ele. Para ilustrar como funciona essa questão das raízes, eu quero pegar um texto aqui bastante conhecido, que é o texto que fala sobre a última ceia do nosso Senhor, quando ele estava com os discípulos naquele momento. Esse texto está lá em João 13, e eu queria te convidar a abrir comigo nesse texto. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 17. João 13, do versículo 1 ao versículo 17. Vamos lá. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Preste atenção, Jesus já sabia tudo o que iria acontecer. Assim, Jesus levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou na cintura. Depois, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse, e aqui Pedro fala com um certo tom de piedade, certo? Uma falsa piedade. O Senhor vai lavar os meus pés? O Senhor vai lavar os meus pés? Como é que pode isso? E aí Jesus responde, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. E aí Pedro diz novamente, lavar meus pés de jeito nenhum. E aí Jesus respondeu, Jesus foi mais direto com Pedro. Se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não terá comunhão comigo. Você não será o meu discípulo. E aí Pedro exclamou, Senhor, então lave tudo. Lave as minhas mãos, lave a minha cabeça. Lava tudo, Senhor, e não somente os pés. E aí Jesus responde, a pessoa que não tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Porque Jesus sabia quem iria o trair. Foi a isso que ele se referiu quando ele disse, nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. E eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor. Nenhum mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora vocês sabem estas coisas. Serão felizes se as praticarem. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar mais uma vez com a Tua igreja, se reunindo como grande ajuntamento, Pai. Tendo o privilégio de proclamar o Teu nome, tendo o privilégio, Senhor, de entoar cânticos a Ti, de cantar louvores, Pai, que glorificam o Teu nome. Isso é um privilégio, Senhor. Um privilégio que nem todo mundo tem, Pai. Em alguns lugares isso aqui é impossível, Senhor. É impossível se reunir como igreja, porque o Teu evangelho é oprimido nesses lugares, Pai. Mas eu quero Te louvar pela oportunidade que o Senhor dá a essa comunidade, Paizinho. Que a gente possa entender hoje, Senhor, onde devemos fincar nossas raízes. Em que solo, Pai? E entender que nesse solo vai ter pedras, vai ter conflitos, vai ter dúvidas, vai ter inconstâncias, Pai. Mas que quando é o solo do Teu evangelho, esse solo está firme, alicerçado em Ti. E o Senhor vai conduzindo, o Senhor vai fazendo, o Senhor vai ministrando. Ministra, Senhor, no coração de cada um de nós que estamos aqui. Fala com cada um de nós que estamos aqui, Pai. Transforma nossos corações de pedra em corações de carne, Senhor. Corações sensíveis, Pai, ao que a Tua palavra diz, somente a Tua palavra diz. É essa a minha oração,
Em nome do teu santo, santo, santo e filho amado Jesus Cristo. Amém. O texto da ceia é relatado nos evangelhos e traz alguns pontos interessantes. Apesar de termos lido o texto em João, eu quero destacar aqui 3 pontos que o evangelho de Lucas revela sobre o mesmo episódio que a gente acabou de ler. O primeiro ponto é que em Lucas sabemos que João e Pedro são os discípulos que preparam a ceia. O segundo ponto é que em Lucas sabemos exatamente com quais palavras Jesus iniciou a ceia. E as palavras é Jesus dizendo que ele estava ansioso para estar com aqueles irmãos, com aqueles discípulos. Em terceiro, sabemos em Lucas e percebemos a competitividade que existia entre os discípulos ao redor da mesa. Os discípulos estavam disputando ao redor da mesa naquele momento tão sensível da vida de Jesus. Jesus estava vivendo a sua última semana em Jerusalém. E de acordo com que a crucificação ia se aproximando, diferentes reações poderiam ser vistas. As autoridades religiosas queriam matá-lo. Já o povo começava a simpatizar com Jesus. Judas o trai. E Pedro é advertido do seu orgulho, da sua soberba, da sua arrogância. Lucas, ele mostra ao leitor que diante da mensagem de Jesus, diante do que Jesus faz, não existe neutralidade. Não existe neutralidade diante da mensagem de Jesus. Não há conhecimento, reconhecimento, fé em Jesus que te deixa neutro, que te deixa parado, sem tomar uma posição, sem tomar medidas diante da sua vida. O povo passava a amar Jesus conforme escutava a sua mensagem. Já as autoridades passavam a odiá-lo. Não existia neutralidade aqui. Mas voltando para o texto, perceba que Jesus sabia que iria morrer. Jesus sabia que iria ser traído. Jesus sabia tudo que iria acontecer. Jesus já sabia a ordem de todas as coisas. E mesmo assim, Jesus estava tenso. Jesus estava aflito. Jesus estava aflito. Jesus estava aflito porque ele estava se despedindo daqueles que o Pai lhe enviou. Para aqueles a quem o Pai lhe enviou. Para aqueles a quem Jesus amava e amou até o fim. Jesus estava tenso, em conflito, porque ele sabia que humanamente ele iria sofrer, mas que ele não iria fugir da sua missão. Ele iria cumprir a sua missão. E aí no versículo 1, a gente pode ver o seguinte: antes da festa da Páscoa, Jesus já sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra. E amou até o fim. E amou até o fim. Jesus afirmava o seu sofrimento. Jesus sabia que iria sofrer. Jesus sabia que havia de chegar a hora. Jesus sabia que iria ser traído por um dos que estavam à mesa. Ele sabia como cada um iria reagir diante da sua morte. Jesus sabia. E as reações foram diversas. Jesus sabia que Satanás havia dominado a vida de um dos seus. Mas ainda assim, Jesus estava ansioso para ter um encontro com eles. Para ter a última refeição com eles. Porque Jesus os amou até o fim. Jesus tinha plena consciência do que estava acontecendo. Mas aqui ele traz a primeira lição. Diante do sofrimento, da traição, do abandono, Jesus amou até o fim. Jesus amou até o fim. Não importa qual seja a traição, não importa o tamanho do abandono, não importa o que o outro fez com você, Jesus quer te ensinar a perdoar e amar até o fim. Jesus, ele tinha consciência da sua missão e dos fatos ruins que precediam a sua missão. Jesus não precisava passar por nada daquilo. Ele não precisava passar por nada daquilo. Mas ele decide passar. Ele decide se entregar. Ele decide morrer. Ele decide perdoar a mim e a você que está aqui hoje. Porque ele nos amou até o fim. Jesus não precisava passar por nada disso. Mas ele fez por amor a mim e a você. Por amor a mim e a você. E aqui é interessante porque não foram as autoridades que pegaram Jesus. Foi Jesus que se entregou para cumprir a sua missão. Jesus que se entregou. Jesus que deu o passo. Porque ele sabia que tinha que cumprir a sua missão. Mas não se engane. Você e eu, diariamente,
Traímos Jesus quando agimos, tomamos atitudes que não são condizentes com o que Ele quer para a nossa vida. Mas Ele nos perdoa diariamente, nos ama até o fim. Como eu falei, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã. Essa é uma mensagem de alento para o meu coração e também deve ser para você. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Jesus nos perdoa ao ponto de não fugir do sofrimento, não fugir da dor, não fugir da tortura. Jesus cumpre sua missão por amor aos seus. E diante de tamanho absurdo que é esse amor, quando as nossas raízes elas estão crescendo no solo que é o Evangelho, aprendemos a perdoar e amar ao outro, até o fim. E aqui eu quero deixar um alerta, certo? Quando eu falo sobre perdoar e amar, eu não estou falando que a gente tem que tolerar tudo. A gente não tem que tolerar opressão, não tem que tolerar abuso. Não tem. Essa igreja, aqui nessa comunidade, a gente aprende diariamente a lidar com a opressão, com o abuso da forma correta, como tem que ser lidado. Mas sim, Jesus te chama a perdoar. Jesus te chama a perdoar porque Ele te perdoou. Cristo te perdoou. E aí no versículo 2 a gente percebe o seguinte. Versículo 2 e versículo 3. Estava na hora do jantar. E o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Nesse momento a gente tem o texto de Lucas, revelando que na hora que Jesus revelou que seria traído, os discípulos começaram a discutir quem entre eles seria o mais importante. É isso que o texto de Lucas vai dizer. Jesus aqui fala quem vai trair, e os discípulos começam a discutir quem entre eles é o mais importante. E aí perceba essa situação. Jesus na mesa, aflito com os discípulos, sabendo quem era o traidor, a crucificação se aproximando, e naquele momento de extrema sensibilidade diante de Jesus, os discípulos começam a discutir entre eles, quem é o mais importante entre nós. Os discípulos caminhavam com Jesus, suas raízes estavam fincadas no solo do Evangelho, construídas no solo do Evangelho, mas ainda assim, as lutas daqueles discípulos, os pecados, as falhas, estavam no seu dia a dia, estavam no seu cotidiano, estavam dentro da sua vida. Era uma luta diária, constante. E essas falhas, essas marcas eram capazes de tirar a sensibilidade diante da situação que estava acontecendo. O Salvador, a quem aqueles homens seguiam e chamavam de mestre, iria ser crucificado. E naquele momento eles estavam discutindo quem entre eles era o mais importante. A melhor forma de ilustrar isso é você pensar na seguinte situação. Pensa num pai que durante toda a sua vida ele dedica amor aos seus filhos, ele dedica um compromisso de honrar os seus filhos. E no leito da morte daquele pai que amou seus filhos até o fim, os filhos começam a discutir sobre a herança dele. Eu sou mais importante, então por isso eu tenho que ficar com a maior parte da herança. Olha que terrível é para um pai passar por isso. Olha quão ruim é para um pai passar por isso. Imagina para Jesus, à beira da morte, à beira da crucificação, ver os discípulos, aqueles que caminhavam com ele, aqueles que passaram por várias situações com ele, discutindo quem entre eles era o maior. E aqui, mais uma vez, são raízes fincadas em solo perigoso. O solo do poder, o solo da arrogância, o solo de querer ser mais que o outro. Sim, isso existia entre os discípulos. Isso existe hoje. Isso existe entre nós. E em nome de Jesus, não podemos deixar isso prevalecer na nossa caminhada. Não podemos deixar isso tomar de conta da nossa caminhada. Fazendo um paralelo novamente entre o texto de João e o texto de Lucas, em Lucas vamos ver novamente o seguinte. Jesus vai dizer, neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o seu povo, e no entanto são chamados de benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente, que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, a de servo. Jesus relaciona a atitude daqueles discípulos com a de homens poderosos. Homens poderosos discutem sobre quem é maior. Nem necessariamente é sobre dinheiro, mas é sobre poder. Quem é o mais poderoso? Quem aqui comanda mais? Quem aqui domina mais? E Jesus relaciona que a atitude daqueles discípulos estava sendo equiparada a desses homens. Mas o que Jesus chama aqueles discípulos a serem é a ser servo, é ocupar a posição de servo.
Versículo 4 vai dizer: então se levantou Jesus, tirou a sua capa, pegou a toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água no bacio e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Olha o que Jesus fez diante daquela situação. Jesus tem uma atitude de servo naquele momento de ceia. Jesus serve aos discípulos. Jesus honra os discípulos. Lava os pés sujos de barro daqueles discípulos. E aí vemos Pedro no versículo 6, querendo questionar a atitude de Jesus com a falsa piedade. Senhor, tu vai lavar os meus pés? Tu, Senhor. Olha como a gente pode entrar nessa falsa piedade. Olha como a gente pode caminhar com Jesus, mas ainda assim entrar nessa falsa piedade. De achar que estamos entoando os cânticos para Ele, que estamos cantando louvor para Jesus. Mas no fundo, no nosso coração, a gente está buscando algo para si. Isso é perigoso, isso estava acontecendo com Pedro. E aí Jesus responde: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não serás o meu discípulo. E aí Pedro deixa de lado a falsa piedade e diz: Senhor, lava tudo. Lava a cabeça, lava as mãos, lava tudo, Senhor, não deixa nada sujo. E aí Jesus vai dizer: Pedro, você acabou de vir de casa, você acabou de tomar banho. Você não precisa lavar tudo, você só precisa lavar os pés. Porque Pedro e os discípulos andavam por estrada de barros, então o pé era sujo. E é por isso que Jesus quer lavar o pé daqueles discípulos. Mas Jesus diz que todos estão limpos, menos um, que é o traidor. E ainda assim Jesus lavou os pés de Judas. Jesus serviu a Judas, mesmo Judas o traindo. Mesmo Judas fazendo o que fez. Quão difícil seria para mim e para você? Quão difícil seria fazer isso hoje? Pensa aí, reflete um pouco. Lavar os pés de alguém que te traiu. Lavar os pés de alguém que você não consegue liberar o perdão. Lavar os pés de alguém que fez mal a você. Mas Jesus lavou os pés de alguém que o vendeu por dinheiro. Que o vendeu para a morte por dinheiro. Olha a lição que Jesus quer nos ensinar aqui hoje. Jesus quer nos ensinar a perdoar e a servir. Perdoar e servir. Então Jesus manda os discípulos continuarem lavando os pés uns dos outros. Porque quando as nossas raízes estão no solo da mensagem de Jesus, aprendemos constantemente a servir o próximo, lavar os pés do próximo, caminhar com o próximo, apresentar essa mensagem de Jesus que salvou a sua vida e que precisa salvar a vida daqueles que estão ao seu redor. Mas às vezes somos incapazes até mesmo de perdoar aquela fechada no trânsito. E aí eu falo desse exemplo mais uma vez, porque como eu falei no começo, eu luto contra a ira, certo? E se tem um canto que desperta a minha ira, é no trânsito. É no trânsito. Eu estava em São Paulo há 2 meses atrás, a gente foi aqui com a equipe da IBC. E lá em São Paulo as estradas são bem desenvolvidas, lá você consegue esticar um pouquinho mais, e você percebe que lá os motoristas são muito ágeis, né? Já que em Fortaleza você percebe um pouco a lentidão do trânsito, o pessoal com dificuldade. E aí, vez ou outra, acontece algum ruído, algum conflito. E nessas horas, assim, o meu coração enche de ira. Mas eu tenho feito um exercício constantemente. E eu te garanto que se você fizer isso, vai ser o melhor para a sua vida também, certo? Nessas horas eu respiro. E eu abençoo a vida do próximo. E isso tem evitado tanta coisa na minha vida, eu tenho certeza disso. Então eu te desafio a fazer isso também, porque eu sei que é difícil. Mas Deus te chama a perdoar, a servir o próximo, a abençoar a vida do próximo e não amaldiçoar a vida do próximo. Olha o testemunho que você está dando quando você tem uma atitude irada com o outro. Olha o testemunho que você está dando. Meus irmãos, servir ao próximo é se doar pelo próximo, é amar o próximo através dos seus atos. Tem coisas que precisamos ir além do falar, precisamos mostrar com atitudes. E amar ao próximo, servir ao próximo é uma das coisas que precisamos fazer através de atitudes, não somente no falar. Eu quero dar um exemplo aqui, recente, certo? Que foi o acampamento agora do Radical. Passamos aqui 10 dias com os adolescentes e, meus irmãos, é nítido a batalha espiritual que existe. É nítido. Deus ele vai atingindo a vida de cada um daqueles que estão aqui
das diversas formas possíveis, vocês não imaginam. Atingindo aqueles a quem mais amamos, atingindo aqueles que estão ao nosso redor, atingindo família, atingindo a nós mesmos, saúde, integridade. Deus ele vai nos libertando dessas coisas, porque o inimigo está agindo, o inimigo está lá, querendo atingir essas áreas das nossas vidas, e quando estamos numa batalha espiritual que nem essa. Isso traz uma carga, um peso, a gente percebe isso na vida dos servos. E aí vai passando os dias, a gente percebe esses servos conflitando, ficando desmotivado. E a gente precisa fazer alinhamento com esses servos, e a gente percebe de novo aquele gás, porque eles começam a olhar de novamente para o que é importante, que é glorificar a Deus, proclamar o nome de Jesus. E aí eu lembro que no 10º dia de acampamento, no dia do encerramento, a gente estava lá no Laranja, a gente tinha sido abençoado por uma mensagem do pastor Armando. E ali estava todo mundo quebrantado, e a gente estava ali no House Mix do Laranja, maravilhado com o que Deus estava fazendo na vida daqueles adolescentes. A gente tinha orado pela vida daqueles adolescentes antes deles chegarem. E a gente estava vendo Deus fazer a boa obra na vida daqueles adolescentes. E aí, de repente, uma pessoa da equipe diz, bora fazer a 3ª temporada. E eu, misericórdia. Já foi duro, já está bom, já é muitos dias, já é muito conflito. Mas olha que bacana. É um servo que se desgastou ao longo de 10 dias pela vida do outro, amando o outro, se doando pelo outro. No 10º dia, cansado, quebrado, mas ainda se dizendo, bora para mais um porque eu aguento. Isso é uma expressão de amor ao próximo. É uma expressão de doar ao próximo, é uma expressão de serviço pelo próximo. À medida que servimos, queremos servir mais ao próximo. E à medida que amamos, queremos amar mais ao próximo. Essa é a lógica da caminhada cristã. Essa é a lógica da caminhada cristã. Porque quando você é cristão, você se alegra em ver pessoas aceitando a Jesus, entregando a vida a Ele. Mais ainda quando você é o instrumento dessa boa obra. E Deus ele te chama para ser instrumento dessa boa obra. Eu quero ressaltar que Deus não precisa de você. Deus não precisa. Mas Ele quer fazer através de você. Deus quer alcançar pessoas através de você. E Ele vai fazer isso através de você. Porque Ele quer te usar como instrumento. Ele te chama para ser instrumento da boa obra dEle. Se amar a Jesus, seguir a Ele, os seus mandamentos é tão bom. Como podemos afirmar que somos discípulos de Jesus, se não queremos compartilhar essa mensagem tão maravilhosa com o próximo? E olha o outro ensinamento que aprendemos aqui com Jesus, certo? Ele estava angustiado, aflito, em conflitos, sabendo que lhe esperava a morte. Mas ainda assim, Jesus serviu ao próximo. Jesus serviu aquele que o traiu. Jesus fez isso em um momento de angústia. Às vezes, quando você é cristão, você precisa se afastar sim do serviço. Porque você precisa se cuidar, isso é cuidado com o corpo de Deus. Às vezes precisamos sim estar um pouquinho de stand-by, um pouquinho ali para se cuidar, olhar para a nossa vida, olhar para o que Deus quer fazer na nossa vida. Porque os conflitos e as batalhas eles continuam, eles não param. Caminhar com Jesus não é uma garantia de que você vai ter uma vida perfeita, não. Jesus nunca prometeu isso. Jesus nunca prometeu isso. Mas existe outro lado, que é de alguém que só quer servir ao próximo, só quer se doar pelo próximo, quando tudo estiver bem. E aqui também está errado, porque nunca vai estar tudo bem. Não espere a maré abaixar para que você possa servir e se doar pelo próximo. Porque como eu falei, seguir a Jesus é independente da situação, saber que Ele está com você. Olha para a vida de Paulo. Olha o testemunho de Paulo. Paulo tinha tudo. Paulo era alguém bem quisto pela comunidade, pelo seu povo ali. E aí o que é que Paulo faz? Ele tem um encontro com Jesus e deixa tudo para trás. E começa a seguir a Jesus. E começa a ser perseguido. Começa a ser torturado. Começa a ser amaldiçoado pelos outros. Paulo deixou uma vida perfeita, uma vida confortável. E renunciou tudo aquilo para seguir a Jesus. E aí você vai ver Paulo em Filipenses dizer que ele sabe o que é sofrer e sabe o que é ter alegria. Ele sabe o que é ter fome e sabe o que é ter fartura. E que diante da situação, ele sabe que Deus está com ele, que Deus é quem o fortalece. Seguir a Jesus não é um chamado para uma vida perfeita, não.
Foge dessa ideia. E a gente vê hoje essa ideia sendo vendida por aí, mas não é isso. Seguir a Jesus é saber que independente do que você está passando, Ele é Deus, Ele está com você. Ele continua com você. Então não espera servir a Ele somente quando tudo estiver perfeito. Não vai ficar tudo perfeito. Sinto te informar, sinto te dar essa notícia, certo? E até aqui aprendemos 3 lições. A primeira é que as nossas raízes precisam estar profundas no solo do Evangelho, para não deixar os solos perigosos tomarem o lugar de Deus em nossas vidas. Precisamos de estar fincados com as nossas raízes no Evangelho. E nesse solo vai ter pedra sim, vai ter tropeço, vai ter angústia, vai ter choro, vai ter dor, vai ter renúncia. Mas você precisa estar fincado no Evangelho de Jesus, na palavra dEle, perguntando diariamente, o que é que o Senhor quer falar através da tua palavra? O que é que eu vou fazer a respeito? Orando constantemente, colocando diante de Deus as suas orações, falando com Ele, abrindo com Ele aquilo que você está passando, colocando tudo que você vai viver diante dEle, para glorificar o nome dEle, que seja tudo para a glória dEle, não para a sua. Você precisa ficar as raízes vivendo comunidade. Não existe cristianismo sozinho. Não existe seguir a Jesus sozinho. Olha o que Jesus estava fazendo no momento de aflição. Estava com os seus ao redor da mesa. Estava com os seus. Jesus não estava dizendo, eu não preciso caminhar com os outros porque o Pai está comigo. Não. Jesus estava com os seus, com o seu povo, com a sua igreja. Então precisamos sim caminhar com o outro, viver igreja, viver comunidade, viver grupo de relacionamento. Porque Deus quer isso para a nossa vida. Não existe cristianismo sozinho. Seguimos a um Deus que é relacional. A um Deus que se relaciona diariamente com o seu povo, com os seus. Então também precisamos nos relacionar. A segunda coisa que aprendemos é que não importa quão ruins são os solos nos quais você fincou as suas raízes ao longo da vida. Jesus te ama e deu a vida por você. Você não precisa ficar preso a esse solo. Ao solo da pornografia, ao solo da ira, ao solo das drogas, do alcoolismo. Não, você não precisa ficar preso a isso. Deus te chama para um processo de restauração. Deus te chama para um processo diário de restauração. Semanalmente a gente vê testemunhos aqui nessa comunidade de pessoas que largaram vícios, maus hábitos, pecados e que hoje seguem a vida com Jesus. E eu choro, eu fico maravilhado quando eu vejo esses testemunhos, porque, poxa, olha que Deus maravilhoso. Olha o que é que Deus faz. E olha o que Deus quer continuar fazendo. Olha o que Deus quer continuar fazendo. Deus quer entrar na sua vida. Deus quer fazer uma boa obra na sua vida. E Ele vai entrar. Ele não está batendo na porta. Ele vai chutar essa porta. Porque Ele pode. Ele vai mudar. Você não precisa estar nesse solo ruim. Você não precisa estar com a vida entregada a maus hábitos, a pecados, não. Deus diariamente te dá uma nova chance, porque Ele te ama e deu a vida por você. Ele não precisava dar a vida por você, mas Ele deu a vida por você. Jesus não precisava passar por aquele sofrimento, mas Ele passou por esse sofrimento por você. Então essa é a segunda lição que a gente aprende hoje. E a terceira é que quando a gente está com as raízes fincadas no solo de Jesus, no solo do Evangelho, a gente quer servir mais ao próximo. Porque esse é o exemplo que Cristo nos deixou. Você vai olhar para o que está ao seu redor. Trabalho, família, faculdade, você vai querer servir ao próximo. Mostrar o amor de Jesus através das suas atitudes. Através de uma palavra de calento, através de uma palavra de conforto para a vida do próximo. Você vai ter a necessidade de fazer isso, porque Jesus fez isso com você. Jesus trouxe conforto, Jesus trouxe segurança. E você entende que essa segurança, esse conforto é necessário para a vida de muitos. Então essa é a terceira lição que você quer aprender aqui hoje. E aí no versículo 14 vai dizer: e uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz por vocês. E eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor. Nenhum mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se a praticarem. A felicidade do cristão, a felicidade do discípulo de Jesus, não está em bens materiais. Não está em pessoas.
Isso é perigoso quando a nossa felicidade está em pessoas. Sua felicidade não deve estar em pessoas, deve estar em Cristo Jesus. Não deve estar em bens materiais, mas deve estar em Cristo Jesus. Porque é assim que você vai ser feliz. Seguindo uma vida diária, de constante arrependimento, constante renúncia. E colocando tudo diante de Jesus. Esse texto aqui é o suficiente para que a gente possa aprender hoje. Onde devemos fincar nossas raízes. Que a gente aprenda a fincar e aprofundar nossas raízes no solo do Evangelho. Praticando os mandamentos que Deus nos deixou. Amar a Ele, amar uns aos outros e proclamar o nome dEle. Eu lembro quando eu cheguei aqui há 12 anos atrás e eu escutei isso. Amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar o nome dEle. Seguir a Jesus não era ter um exemplo de cristão perfeito, não. Seguir a Jesus era amar a Ele, amar uns aos outros e proclamar o nome dEle. E aquilo ali tirou todo o preconceito que eu tinha de igreja, todo o preconceito que eu tinha do que era um cristão. Porque eu entendi que vida cristã não era uma vida perfeita, mas era uma vida de renúncia constante. Era uma vida de restauração constante. Que a gente aprenda a servir ao próximo, porque Jesus nos ensina a servir. Jesus, ele volta para a casa do Pai. E também voltaremos para a casa do Pai. Neste mundo não é a nossa residência, não. Nossa residência é em outro lugar, para onde também iremos. Para onde também iremos. Voltaremos para a casa do Pai. E enquanto a gente não vai para lá, devemos preparar o caminho para outros, para aqueles que estão ao nosso redor. Olha para o sacrifício da cruz. Você está disposto a fincar suas raízes no solo de Jesus, no solo do Evangelho? Aqui eu quero fazer 2 convites hoje, certo? O primeiro é para você que já conhece a Jesus. Para você que já tem uma caminhada com Jesus. Mas hoje você reconhece que, poxa, eu preciso servir ao próximo. Eu preciso fincar essas raízes mais ainda no solo do Evangelho. Eu preciso amar ao próximo, eu preciso perdoar o próximo. Porque Jesus nos perdoou. Porque Jesus nos perdoou. Se você quer aceitar esse convite hoje, fica de pé nesse momento. Que eu quero orar por você. Eu quero colocar diante de Deus essa renúncia. Amém. 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 Mas meu segundo convite é para você que ainda não conhece a Jesus. Você que ainda não tem um relacionamento com Jesus, ou você acha que tem, mas hoje você percebeu que, poxa, precisa mudar. Não está legal. Deus quer mais de mim. Deus espera mais de mim. Deus quer me usar como instrumento na boa obra dEle. Eu quero fazer um convite para você também. Se você hoje quer entregar sua vida a Jesus, você quer passar a ter um relacionamento com Ele, você quer passar a ter um relacionamento diário com Jesus, fica de pé, levanta a sua mão aí, porque queremos orar por você, queremos dar um abraço em você. Não tenha vergonha de fazer isso, de testemunhar o amor que você tem por Jesus. Não tenha vergonha. Olha o que Ele fez por você na cruz. Ele não teve vergonha de você. Se você quer fazer hoje, levanta a sua mão. Levanta a sua mão e fica de pé. Nesse momento eu quero orar por vocês. Orar pelo que aprendemos aqui hoje. Pelo que Deus ministrou na minha vida e na sua. Para que Ele continue fazendo a boa obra em cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Paizinho, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Pai. É tão bom saber que podemos Te chamar de Pai. Porque em Ti, Senhor, temos conforto. Em Ti, Senhor, temos alento. Em Ti, Pai, sabemos que não importa a situação, mas o Senhor está conosco, Paizinho. Paizinho, nos ensina a perdoar. Nos ensina a amar o próximo. Nos ensina, Senhor, a servir ao próximo, Pai. Ensina, Senhor, a diariamente, Pai, renunciar ao nosso ego, renunciar ao nosso eu, renunciar ao pecador que existe dentro de nós, Pai. E trazer, Senhor,
aquilo que o Senhor quer para a vida de cada um de nós, Pai. Conduz, Pai, pelos bons caminhos, pelos caminhos sábios que o Senhor quer conduzir cada um de nós. Conduz, Senhor, em nome do Teu santo, santo, santo e Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém, amém.